Pode sentar, por gentileza. Hoje nós temos um assunto muito forte para ser tratado em nossa reunião, direcionado pelo céu, inspirado pelo Espírito, né? Vamos falar um pouquinho do povo exemplo de intimidade, do povo que viveu o sobrenatural com Deus, o povo de Israel, principalmente na época do profeta Malaquias. Desde que a gente nasce, a gente ouve falar sobre crise, que o país está mal, e alguns tempos a mídia joga crise de uma maneira mais intensa, mas na realidade o padrão econômico sempre foi o mesmo e nunca mudou. O que mudou foi que a tecnologia aumentou, a velocidade da informação. Obviamente que nos dias atuais o povo é mais inteligente porque tem mais informação, por causa da internet, né? Mas crise sempre houve, sempre haverá. Os viticultores, produtores da época do profeta Malaquias estavam todos se queixando. Israel se queixava que tudo que eles plantavam eles não colhiam. É como você trabalhar 30 dias no mês e não receber. É a pior coisa do mundo, né? Você plantou o teu tempo, você plantou o teu suor, você plantou a sua dedicação, e chega num dia de receber, você não recebe. Isso é muito ruim. Você deu a sua vida naqueles 30 dias, né? Trabalho é vida. Você dá o seu tempo, você dá a sua vida. Nunca mais você vai pegar de volta aquele tempo que você gastou trabalhando. Por isso que você deu a sua vida. Não é assim? Israel também estava trabalhando. O povo judeu nunca foi preguiçoso. Por isso que o Egito se tornou o império que se tornou quando o povo de Israel estava escravizado por eles. Depois que o povo de Israel saiu do Egito, o Egito só caiu. E hoje é uma nação falida. Nunca mais foi o mesmo depois que o povo de Israel saiu de lá. Então a questão não é trabalho, a questão não é dedicação. O povo de Israel tinha muita dedicação, tinha muito trabalho, mas nos tempos do profeta Malaquias eles não estavam colhendo, a terra não estava dando. Alguns chamam isso de sorte, outros chamam isso de azar. Depende. Dizem os grandes empresários que é necessário 3 ingredientes para você ter sucesso na vida. Os grandes empresários que não têm uma visão com Deus. O primeiro passo, obviamente, se chama ambição. Se você não for uma pessoa ambiciosa, você não vai chegar a lugar algum. E eu tenho que concordar com isso. Óbvio, se a pessoa não querer, quem não quer não faz. Quem quer faz. A ambição leva a pessoa a lutar, leva a pessoa a guerrear, leva a pessoa a dar a cara para bater, leva a pessoa a se esforçar, porque ela quer chegar em algum lugar. Ela é uma pessoa ambiciosa. As pessoas que não são ambiciosas, elas param no tempo. Geralmente são fracassadas em muitas de suas áreas. O ambicioso ele tem motivação para levantar da cama, ele tem motivação para trabalhar dia e noite, ele tem motivação para vencer qualquer inimigo, porque ele sabe onde ele quer chegar, e ele quer chegar e pronto, acabou. Isso é ambição. Então esse ingrediente da ambição é fundamental para você. Se você tiver vindo para essa reunião pensando pequeno, nem perca teu tempo. Entende? Até porque nós não servimos um Deus pequeno. Passando para
a maneira de se ver espiritual, Deus não é pequeno. Deus é o quê? Então Deus automaticamente não pensa pequeno. Então se você veio para cá pensando que você ainda vai continuar sendo aquela formiguinha, que você não tem capacidade para mais nada, coitadinha de você, minha filha, você está perdendo tempo. Você vai ter que renovar o teu entendimento, como diz Romanos 12:2, né? Porque senão você não vai transformar em nada, muito menos esse mundo. Entende? Primeira coisa que você tem que entender é que você tem que ter ambição e saber, e crer e acreditar. Eu vou chegar lá e pronto, acabou, ninguém me segura. Nenhuma situação me segura. Você tem que ser uma pessoa ambiciosa, determinada. Entende? Determinada a conquistar, determinada a tomar posse, determinada a crescer e não aceitar não ter resultados. Por toda a sua força, diga, por toda a minha força. Amém? É fundamental que você entenda isso. Por toda a tua força. Esse é um dos ingredientes, a ambição, que as pessoas de sucesso dizem, né? Que é comum entre eles. É uma característica comum entre quem obteve o sucesso: a ambição, a vontade, a determinação em crescer, em conquistar. E tem que ter foco. Isso eu já ministrei para vocês segunda-feira passada. Se perder o foco, já era. Se perder o objetivo, já era. Se não for uma pessoa de objetivo, você vai andar torto. Andando torto, você não chega a lugar nenhum. Tem que andar reto. Diga, linha reta. Um objetivo só, um foco só. E enquanto não conquistar, não parar. Amém? Ambição é uma das qualidades que necessita a pessoa que deseja obter o sucesso financeiro. O segundo que eles dizem é inteligência. Ambição, inteligência. O que é inteligência? Inteligência é o que você tem na cabeça. Ninguém nasce burro. Nasce pessoas com problemas mentais. Até aí eu concordo, geneticamente falando. Mas burro ninguém é. A diferença é que uns têm preguiça de usar a cabeça e outros não. É uma ferramenta que se é pouco usada. E uma vez que essa ferramenta se é pouco usada, obviamente nesse mundo você não chega muito longe. Você vai ser apenas mais um no meio da multidão. Então a cabeça, a inteligência é fundamental. Usar mais a inteligência do que o corpo. Mais a cabeça do que o corpo. Porque se você usar mais o corpo que a cabeça, tu não vai sair do lugar a vida toda. Pode ter certeza disso. Quem quer ter sucesso tem que aprender a usar a cabeça, tem que aprender a pensar, aprender a fazer estratégias, aprender a calcular, usar a cabeça. E não importa se você não frequentou uma boa faculdade, não importa se você não fez ótimos cursos. Conheço pessoas que são riquíssimas que nunca pisaram numa faculdade. Isso não justifica você não usar a tua cabeça. Como eu disse outro dia para vocês, o homem mais rico do mundo não concluiu a faculdade, que é o Bill Gates, né? Não concluiu, não terminou os estudos. E é um homem inteligentíssimo. Inteligência está dentro da tua cabeça, é só você usar. Usa a inteligência, usa a cabeça no que você vai fazer. Entende? Pensa, analise, veja as possibilidades. Usa a tua cabeça. Então, o primeiro ingrediente dos homens de sucesso, das mulheres de sucesso, diga comigo assim: ambição. Segundo, usar a inteligência que você tem, só está faltando você usar.
E terceiro, sorte. Eles dizem que é sorte. Até porque não adianta você ser uma pessoa ambiciosa, inteligentíssima, e você ter azar. Esses tempos atrás eu conheci um jovem com 23 anos, com uma cabeça empreendedora fantástica. Não era evangélico, um jovem que falava de dinheiro, de administração, tinha umas ideias diferenciadas. Eu falei, rapaz, esse jovem tem uma cabeça boa, né? Vai ganhar muito dinheiro no mundo que a gente vive. Veio de uma linhagem, o pai já é rico, né? Mas o pai tirou tudo dele, ele segue a vida dele sozinho. Mas é um jovem que tem cabeça, né? Usa a inteligência, usa a cabeça, ambicioso. Se percebe nas palavras dele, ele decidido com seus objetivos, saber onde quer chegar. Já tinha aberto uma empresa aqui, ali esqueci aquele lado de São Paulo ali, lado chique, só mora rico, Alphaville, mora em Alphaville, tinha aberto uma empresa de internet, a Porto Seguro era uma das suas clientes, tinha várias empresas já que ele fornecia dados, né? Fornecia internet via cabo, a empresa dele, tinha funcionários, ia bem, ia muito bem, ia estourar, já estava ganhando dinheiro, ia ganhar mais ainda, porque ele estava com outras ideias. É um camarada, cabeça boa, está sempre pensando, sempre tendo uma visão nova, uma ideia diferente, se esforçando, focado. Diga focado. Focado. Infelizmente, depois de alguns meses, um curto-circuito deu na empresa dele, a empresa dele inteira pegou fogo, queimou tudo e não havia seguro. Perdeu tudo. Vai ter que começar tudo do zero. Alguns vão dizer, isso é azar. É por isso que não adianta nada a sua ambição, é por isso que não adianta nada se você for uma pessoa que usa a cabeça, não adianta nada se você estiver contando com a sorte. Porque nós que servemos a Deus, nós não temos sorte. Quem tem sorte aí? Levanta a mão. E eu mesmo quero que a minha sorte vá para os quintos dos infernos. Nós não temos sorte. Nós temos quem? Nós temos Deus. Talvez se ele servisse a Deus, Deus dava esse livramento, mas ele estava contando com a sorte. E no meio circular dos empresários, eles falam muito de sorte. Claro que eles se esforçam, claro que eles são inteligentíssimos, mas a sorte também tem que estar do lado deles, senão eles não crescem. Porque de repente você pode perder tudo por má sorte, que é o que eles falam, é o vocabulário deles. Eu prefiro chamar do Satanás destruiu tudo mesmo. Então, a chave principal para o teu sucesso não é a sorte. Diga para a pessoa do seu lado, é Deus. É Deus. É Deus. Ambicioso você tem que ser. Sem ambição você não vai chegar nem com Deus em lugar nenhum. Que Deus detesta incrédulo e quem pensa pequeno. Aliás, ele fica bravo com isso, né? Que a gente observa na vida dos profetas. Segundo, ambição. Segundo é o quê? Inteligência. Claro que Deus quer que você use a sua inteligência. Por que Ele te deu inteligência? Foi Ele que criou a inteligência, foi Ele que te deu. Tem coisas que eu ministrei aqui ontem. Tem coisas que não é Deus que tem que fazer, quem tem que fazer é você. Você que tem que pensar, você que tem que traçar seus objetivos, e você que tem que traçar a sua linha reta, o teu foco. Usa a tua cabeça. Se tiver com alguma dificuldade, você pode solicitar a ajuda do Senhor. Poxa Deus, me dá uma ideia, me dá um caminho. Eu estou pensando aqui, mas tudo bem você solicitar. O que você não pode é querer as coisas de bandeja.
Isso não funciona com Deus. É onde maior parte dos cristãos iludidos se arrebentam nesse mundo. Acham que um dia Deus vai exaltá-los do dia para a noite, não precisa ser feito nada, não precisa pensar, vai vir assim como numa bandeja. E vivem uma vida miserável. Por quê? Deus não é tão rico? Deus não é dono do ouro e da prata? Sim, Deus é. Mas Ele te deu cabeça, foi para o quê? Foi para o quê? Foi para pensar, não foi para as coisas caírem do céu. Do céu só cai a chuva, meu filho. Nada mais. Uma ideia pode mudar tudo na sua vida. Mas desde que você use o quê? Use o quê? A inteligência, a cabeça. Temos exemplos disso, né? De pessoas que usaram a cabeça, usaram a inteligência. Vocês sabiam que o dono do Facebook não criou o Facebook? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler sobre a história dele. Ele não criou o Facebook. Quem criou foi 2 amigos da faculdade. Ele pegou a ideia, desenvolveu a ideia de uma maneira um pouco diferenciada e lançou o Facebook. Quando começou a ganhar dinheiro, os 2 processaram ele. Ele pagou acho que 20 milhões e é dono do Facebook hoje. Você sabia que os donos do McDonald's, os donos, aqueles que criaram a marca, aquele sistema todo de fazer lanches, vocês observam que o sistema do McDonald's é diferenciado. Se você olhar lá para dentro da cozinha deles, você vai ver que cada máquina é um diferenciamento para fazer lanches rápidos. É uma ideia que surgiu da cabeça de 2 irmãos, que tinham o sobrenome McDonald. Só que os 2 irmãos tinham ambição. Eles queriam ficar só com a lanchonetezinha deles. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler. Começou nos Estados Unidos. Veio um camarada mais inteligente, ambicioso, né? Se tornou sócio para levar a marca deles. Acabou no final na mesa de um juiz, entrando num acordo de dar 1 milhão para cada um. E hoje o cara que não criou, não teve a ideia, é o dono. O McDonald's hoje é o maior, é a empresa que mais tem imóveis do mundo, porque eles compram o imóvel e alugam para quem vai usar a própria marca deles. 400 mil lojas só nos Estados Unidos, etc. Quer dizer, não adianta você só ter ideia, você tem também que usar a cabeça. Entendeu? Só a ideia não é o suficiente. Santos Dumont teve a ideia, se esforçou tanto. Quantas vezes Santos Dumont para inventar um avião deve ter se esborrachado no chão? Fiquei pensando outro dia, nossa, mas ele deve ter até se arrebentado, deve ter quebrado o membro do corpo para testar se o avião ia voar ou não ia. No final das contas, na Europa e nos Estados Unidos, o inventor do avião não é um brasileiro. Só para nós aqui que é. Que o americano roubou a ideia, diz que é um americano que inventou o avião, não é um brasileiro. E com certeza deve ter a patente também, os americanos, isso eu já não sei. Mas é assim, brasileiro cria e americano com a sua inteligência usufrui. Porque não adianta só criar. Você tem que usar a cabeça para desfrutar daquilo que você criou. Por isso que chamam o dono do dono, aquele moleque lá, o mais rico jovem do mundo, o dono do Facebook, um visionário. O apelido dele é um visionário. Por quê? Porque ele enxerga. Ele enxergou na criação do Facebook uma grande oportunidade e abraçou ela. Do jeito que ele enxergou no dono do Instagram e abraçou e comprou do Instagram. Do jeito que ele enxergou uma grande oportunidade do criador do Zap, 20 bilhões, e comprou o Zap. E ele queria comprar também agora o Spotify, né? Ele queria comprar, tinha oferecido 25 bilhões. O dono do Spotify não vendeu. Sabe o que ele fez?
Já que você não vai vender, eu vou criar um igual. Por isso que no Zap você tem a oportunidade de agora ver aquelas fotos no Facebook, colocar a tua história. Tudo aquilo ali é copiado do Spotify. Ele é um camarada de visão. Economizou 20 bilhões. E hoje o Facebook parece um pouco o Spotify. Todo o seu dia você pode postar lá a foto do seu dia, um vídeo do seu dia. Igual o Spotify faz. 24 horas fica na rede. Inteligência. Usou a cabeça. É ambicioso. Ele só não tem Deus. Que não adianta nada, né? Você destampa uma panela para tampar outra. Não preciso nem conversar para saber que deve ser um homem vazio, que deve ser infeliz, porque um homem sem Deus é como uma folha seca caída no chão, né? Óbvio. Um homem sem Deus, a mulher sem Deus é um vazio, um saco vazio sem fundo. É como se ele buscasse algo para preencher que nunca encontrasse. E não vai encontrar nunca, nem o dinheiro, na fama, na onde for. Porque esse buraco feito no ser humano só Jesus preenche. Não existe outro que preenche esse buraco, né? Então ele tem a sorte. Vamos chamar a sorte de vontade permissiva de Deus. Diga assim: vamos chamar a sorte, mais forte, vamos chamar a sorte de vontade permissiva de Deus. Por que, apóstolo? Porque a Bíblia diz: nenhuma autoridade é dada a ninguém sem que Deus o quê? Permita. Sem que Deus o quê? Permita. Nenhuma autoridade é dada. Amém? Então não é sorte, é permissão de quem? De Deus. Agora, se ele tivesse o próprio Deus, seria completo, seria maravilhoso, que é o que nós temos, né? Só que ter Deus e também ter a visão, ter a fé, ser um cristão e não segui-lo corretamente, acaba acontecendo igual Israel, né? Tinha Deus, tinha visão, era ambicioso. Até hoje os judeus são ambiciosos. Até hoje são ambiciosos e muito, porém eles não crescem tanto, né? Porque eles negaram a Jesus. Estão esperando Jesus até hoje lá. Estão esperando Jesus não, estão esperando o Messias, né? Que eles não suportam nem esse nome, Jesus. Dizem que vão construir o templo agora de Salomão lá novamente, né? Porque a Bíblia fala que o anticristo vai sentar nesse templo. Então está na hora de eles começar a construir logo, porque está chegando o dia, meu amigo. Não é assim? Amém? Então é fundamental você ter ambição, você usar a cabeça, mas você ter quem ao seu lado? Você andar de mão dada com quem? Com quem? Israel tinha tudo isso: ambição, cabeça, mas já não estava andando com Deus fazia tempo. E como é que anda com Deus, apóstolo? É só ir para a igreja? Não. Você não anda dentro, um carro não vai andar sozinho, você pode entrar dentro dele, mas se você não ligar, não dar a partida, não engatar a marcha, ele anda. Então não adianta você vir só para a igreja, não vai andar se você não engatar a marcha. É ou não é? Você precisa também dar as mãos a ele, andar de mãos dadas com ele. Israel já não estava andando faz tempo. Israel estava tocando no dízimo, roubando o dízimo, roubando as ofertas alçadas, tratando a obra do Senhor como lixo. Você sabe que os dízimos antigamente, na época do profeta Malaquias, o camarada tinha lá 100 ovelhas, pegava 10 e levava lá no templo. Era o dízimo da pessoa. Pegava 10% das suas plantações e levava lá no templo. Suas ofertas, fora o dízimo, suas ofertas alçadas, seus votos, né? Levava ao templo.
Mas já não estava acontecendo mais isso, eles já não eram mais fiéis, não eram mais. E a partir do momento que Deus olhou e viu a maneira que eles estavam tratando a casa dele, a obra dele, isso é imediato. Ainda há pouco estava falando sobre isso para o obreiro. É imediato que Deus vai se afastar. Mas é só coisa material. Como Deus só se afastou por coisas materiais, apóstolo, né? Só porque não deram os 10 cabritos de dízimo, não deram a porcentagem da planta lá, não deram as uvas, só por causa disso. Porque para Deus não é a matéria, não é o que está fora, é o que está dentro. Se Deus não olhar que Ele é primícia, que a casa dele é primeiro na tua vida, a sua vida não é abençoada por Ele. Da mesma maneira que você tratar as coisas dele, é o jeito que Ele vai tratar você. Estava falando para o obreiro agora há pouco. Quando eu era empresário, eu precisava de Deus. Todo empresário precisa de Deus para vender bem. Todo empresário precisa. Senão você não paga nem os funcionários, nem as contas, está perdido, está lascado. Então, como eu sabia que eu precisava de Deus, meu amigo, uma vez que o pastor fez um apelo para construir um altar igual esse, pessoal, quem vai dar 10 sacos de cimento, quem vai dar, eu era, nem obreiro, acho que eu era, não, era obreiro dos jovens, o negócio é assim, mas era membro, como todo mundo. Quem vai dar isso, quem vai dar aquilo? Eu falei, não, pastor, eu vou dar o altar inteiro, vê quanto fica. Quem vai fazer? Uma vez tinha que carpir. Eu nunca tinha pegado numa enxada na minha vida. Quem vai vir aqui carpir meio-dia? Eu já tinha uma condição financeira boa. Carpir não era comigo, né? Mas mesmo assim eu falei, não, eu vou estar aí carpindo. Trabalhava igual louco, mesmo assim estava lá com a enxada carpindo na casa de Deus. Que atrás tinha um matagal violento, pastor Sérgio Ribeiro, né? Então eu tratava a casa de, se pudesse eu tirava até da minha casa para dar na casa de Deus, meu filho. Às vezes eu ficava na igreja de sábado, domingo, inteirinho, e ia trabalhar 6 horas da manhã na segunda-feira. Sempre fui de dar o sangue, não foi água. E quanto mais eu dava, mais Deus abençoava. Posso dizer com todas as palavras e propriedades, com a minha experiência pessoal, Deus é fiel. Deus é o quê? Deus é fiel. Agora, eu observo as pessoas que chegam aqui, começam a fazer suas correntes, começam a progredir, começam a prosperar, começam a fazer seus votos, começam a ser dizimistas fiéis, começam a se preocupar, né? Tem Deus que até fala, vamos pintar a igreja, a porta. Tá certo, vamos pintar a igreja, vamos para cima. Vamos se preocupar com a casa de quem? A casa é de quem? É dali que você bebe a água, é dali que você se alimenta a tua alma, é dali que Deus abençoa tu e tua casa. Então óbvio que a gente se preocupa, né? E eu vejo pessoas assim, mas isso por um curto espaço de tempo. Começa a passar o tempo, a pessoa já não liga para mais nada, já não devolve dízimo, já não faz propósito, começa a sumir da igreja, começa a pôr família, começa a pôr negócio, começa a pôr dinheiro, tudo na frente de quem? Não demora e não passa muito tempo, está arrebentada de novo, até pior do que quando chegou aqui. Porque com a medida que você mede, você vai ser o quê? Medido. Entende? Amém? Então, nós não contamos com a sorte, nós contamos com quem? Com quem? Com Deus. Então, quem tem se agradado a gente? Se você está fazendo conforme as Escrituras, sendo fiel, se preocupando com a casa dele, ele vai se preocupar com você. As bênçãos dele virão sobre ti, porque ele não é injusto. Agora, se você deixar em segundo, em terceiro, em quarto, você vai ver, começa tudo a amarrar na tua vida, tudo a trancar. Eu lembro quando as vendas caíam,
na minha loja, eu pensava assim, eu tenho que fazer algum voto alto. Até perguntava se não estava chegando o dia do sacrifício, que eu precisava fazer algo grande, que minhas vendas estavam caindo. Queria agradar a Deus de uma maneira grande, entende? E quando eu fazia isso, levantava tudo de novo. Nem entendiam como eu vendia tanto. Estourava, meu filho, porque a mão de Deus, a mão de quem? Estava comigo. Agora, se Deus não estiver com você, tem pessoa que até nem vem para a reunião de segunda. Começou tão bem, aí ó, já quebrou hoje. Ela acha que não tem nada a ver, né? Pessoa lá, tem nada a ver, eu vou segunda-feira que vem. Ela pensa que Deus não está vendo isso. Isso só atrasa o plano e o projeto. Foi o que Deus falou ontem. Se Deus tinha algum projeto com essa pessoa, o fato dela não estar aqui hoje já atrasou tudo. Não é que Deus vai desistir, vai ser atrasado. Vai ser o quê? O que era para vir logo vai se demorar, porque ela não leva as coisas de Deus a sério. Ela pensa que é brincadeira. Não vai quase ninguém naquela reunião. É união pequenininha. É pequenininha, mas o dono da casa está de olho em você. Ele está te vendo. Entende? Ele está vendo o seu esforço, sua dedicação e principalmente tua fé. Ele observa tudo isso. Até quando vocês vêm lavar a igreja, que não é nem dia de culto, você pensa que Deus não vê isso? Talvez seja por isso que Ele dá um livramento para você. Talvez seja por isso que Ele dá um livramento para o teu filho, para a tua filha, para a tua esposa, para o teu marido. Porque você mediu a casa dele com a sua força, com a sua dedicação. Tudo conta. Eu não estava dizendo aqui no domingo, antes do evento, falei, pessoal, às vezes você não tem dinheiro. Você não tem dinheiro para fazer um voto, você não tem dinheiro para fazer um desafio, não tem problema. Você tem boca. Tem o quê? Boca. Para poder chamar uma pessoa para vir para a casa de quem? De Deus. Da mesma maneira que você fizesse um voto, você trouxesse uma pessoa para a casa de Deus, a Bíblia diz que feliz é aquele que ganha almas. Então quando a pessoa fala, eu voto com dinheiro, eu estou quebrado. Mas e os votos de trazer alma? Por que a pessoa não entra? Não entra porque é preguiçosa. Não entra porque a coisa cai do céu. Cristão assim nunca vai para frente. Ele só quer receber, ele não quer dar. Sendo que o próprio Jesus disse, é dando que o quê? Que se recebe, meu filho. Quando eu não tinha, era bem jovem mesmo dentro da igreja, não tinha dinheiro para nada, porque a minha família cortou tudo, até nem roupa comprava mais para mim, porque eu tinha virado crente na época. Eu não queria nem saber não, meu filho. Eu estava de madrugada nas praças evangelizando. Levava logo de 10, 15 jovens. Por isso que me tornei presidente da mocidade rápido, da minha igreja. Não tinha condições de fazer minha oferta, meu voto, meu dízimo, mas eu tinha minha boca para evangelizar. Passava o dia trabalhando na igreja com amor, não era reclamando, não. E ainda me sentia honrado de fazer. Deus, estou fazendo para ti. Está aí, ó, é para o Senhor, com amor. Entende? Isso aí também acrescenta. Estou trazendo uma alma, 2, 3, 4. Mas tem pessoa que não. Ela justifica a preguiça, a falta de visão dela com seus afazeres cotidianos. Eu não posso porque eu trabalho, eu não posso porque eu não tenho tempo. No dia que cai doente, vai ter tempo de ir para o hospital. No dia que alguém que ele ama der problema, vai ter tempo de levar para o hospital, pode ter certeza. Amém? Então, com a medida que você mede, você será o quê? Medido. Então, eu lembro, na minha época, eu sabia que eu tinha que agradar a Deus, não era o homem, era o Senhor. A minha sorte dependia, o meu sucesso dependia de eu agradar a Deus. Não era de sorte o azar, é de eu agradar quem? A Deus. É de Deus ver a minha dedicação. A minha dedicação. E Deus honra, irmão. Deus honra. Deus é fiel. Você tem que ser uma pessoa ambiciosa, sim. Tem que usar a cabeça, sim. Mas principalmente andar de mão dada
Com quem? Com Deus. Porque você não tem sorte, você tem Jesus. Você tem o Senhor na tua vida. E se você tem Ele, você tem tudo. Tudo que você põe a mão dá certo. Você já reparou que tem gente que tudo que põe a mão dá certo? Tem gente que tudo que põe a mão dá azar. A pessoa pode ter capacidade, pode ter talento, pode ter inteligência, pode ter o que for, mas a coisa para ele não anda. Não adianta nada a sua capacidade. Não adianta você trabalhar 48 horas por dia. Não adianta nada você se esforçar e ter 10 empregos. Não adianta nada se você não tiver com quem? Com Deus na tua vida. Você vai trabalhar muito e vai colher pouco. Não adianta nada você fazer isso se Deus estiver afastado de você, porque você não é fiel nos seus votos, não é fiel nos seus dízimos, não é fiel com as coisas que a casa dele necessita. Não adianta nada. E também não justifica não. Eu não vou fazer o voto porque eu já sou dizimista. Dízimo é obrigação nossa. É mandamento bíblico. Se não Deus devolveu, você já está roubando. A maldição já está instaurada imediatamente. Isso é irrevogável. Ninguém revoga isso. Agora a oferta é voluntária. Você dá se você sentir de Deus. Desafios, votos são voluntários. E mesmo assim, não é porque você faz uma coisa que você não vai poder fazer outra. Quanto mais você der, mais você recebe. Quanto mais você der financeiramente, mais você recebe. Quanto mais você der do seu tempo se esforçando, do seu cansaço, se esforçando, lavando, arrumando, você recebe. Eu não estou falando para você que eu tinha uma vida já boa financeiramente, tive que carpir, porque eu senti de Deus que era a casa dele e precisava de mim. Então não importa se vai ter que lavar banheiro, não importa. E saiba de uma coisa: se Deus não usar você, Ele põe outro no teu lugar. Mas a obra dele, a casa dele não se prejudica. Ele é Deus. Quem precisa dele somos nós. Amém? Somos nós que precisamos dele. Agora, esses empresários bem-sucedidos, como eu já disse, eles podem até terem enricado, terem alcançado o sucesso, mas eles não têm o que nós temos. Se tivesse, seria perfeito. Se tivesse, ele seria um homem mais feliz do mundo. Um dia ele pode ser até que eles tenham, né? Não vê o Justin Bieber lá que se converteu, né? De repente a pessoa tem um encontro com quem? Aí sim, aí fica completo. Por que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder o quê? A sua alma. Amém? Então segura na mão de Deus. Fique de pé.